Nova Manhã. Entrevista do dia. O Adriano Polido é professor de matemática e coordenador pedagógico do Sebitat em Araçatuba. Toda quarta-feira ele está aqui com a gente, comentando assuntos relacionados à educação. Bom dia, Adriano. Tudo bem por aí? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Lília. Bom dia. Ouvintes. Muito bom, Adriano. A escola em movimento, etc. né? Ô, Adriano, na semana passada você falou sobre a importância dos simulados, né? E ficou aquele gostinho de quero mais. Dá para falar mais um pouco sobre a importância dessa ação aí para os vestibulandos? Sim, Marcelo. Então, inclusive, eu completei as 3 etapas do simulado, antes, o durante, o depois. E no antes, uma importância muito grande é essa preparação da estratégia para a resolução da prova. Então, isso é muito importante. Então, é assim, o aluno tem que ter esse entendimento, ele vai praticar, tá, essa estratégia durante o ano nos simulados, mas lá no dia da prova, ele tem que aplicá-la. Ele não pode, no dia da prova eu fiquei nervoso, aí eu não apliquei a estratégia que eu trabalhei durante todo o ano. Não. Você vai montar uma estratégia, é uma única estratégia que funciona para todos? Claro que não. Você vai ter que construir a tua estratégia no decorrer do ano, que é uma estratégia para a resolução da prova, e lá no dia da prova você tem que aplicá-la. Isso é muito importante. Então, eu sempre costumo orientar os alunos com uma curva que é assim: toda atividade cerebral que o ser humano desenvolve, ela recai em uma curva. Essa curva, ela tem um jeitão de uma parábola com a concavidade, a abertura dela voltada para baixo, ou seja, é como se fosse uma carinha triste. Então, você começa a atividade cerebral. Então, eu costumo colocar assim, atividade cerebral no eixo, na posição vertical, e o tempo de prova em um eixo na posição horizontal. Então, o gráfico ele vai descrever assim: você começa um pouco inativo na resolução da prova, aí você vai crescendo, até você chegar no momento que é o pico que você vai ter de atividade cerebral, onde você tem um melhor desempenho, a sua melhor agilidade. Depois você começa a cair novamente nessa curva. Aí vai acontecendo a fadiga, a exaustão, o colapso, aí é o momento que você já está com medo já do fiscal retirar a tua prova. Então você tem que ter em mente que toda atividade cerebral desenvolvida, então isso vai acontecer lá no teu dia da prova, você vai estar trabalhando com este gráfico. Você vai começar inativo, você vai ter o melhor momento, depois você vai cair também. Então, tendo em mente isso, vou dar um exemplo aqui, se for uma prova que é o exame do Enem, tá? Então você tem os 2 dias. No primeiro dia você vai trabalhar a parte de linguagens e ciências humanas. Então você tem lá 90 questões mais uma redação para você desenvolver. Então você tem que ter em mente como é que vai ser a tua estratégia. A minha sugestão para os alunos: como você começa inativo, você realiza em primeiro lugar a leitura, tá, do tema da redação. Então lá você vai ter os textos de apoio. Nesse primeiro momento você realizou a leitura, você pode até fazer um rascunho lá sobre essa etapa da sua programação para a escrita da redação. E aí você deixa para realizar realmente a redação quando você estiver lá depois de 1h30, 2 horas de prova, que é o momento que você vai estar lá com o pico da sua atividade cerebral, você vai ter o melhor desempenho, você vai ter a melhor agilidade, aí é o momento de você realizar a redação, porque a redação é onde você pode chegar a nota 1000. Então, geralmente, as universidades, depois lá no SISU, utilizam pesos diferentes para as áreas. Geralmente a redação ela tem um peso muito grande. Então, por isso que a sugestão é sempre realizá-la nesse momento onde você tem o melhor desempenho, a melhor agilidade, que é em torno lá de 1h30, 2 horas de prova. Adriano,
Qual uma outra sugestão? Sempre você tem que fazer uma análise. Se o teu sonho é uma universidade, você tem que entrar lá na universidade, avaliar se a universidade trabalha com pesos diferentes para as áreas do conhecimento. Por exemplo, se a área de língua tem peso maior que a área de ciências humanas, você tem que começar a resolução da prova pela área de linguagens. Você não pode deixar as 45 questões de linguagens lá para o final. Por quê? No final você sabe que você vai estar cansado, você vai estar exausto, você vai estar com medo de não dar tempo, você está com medo do fiscal tomar a sua prova porque não já encerrou o tempo. Então você tem que ficar atento a isso. Então você começa sempre pelaquela área que tem o maior peso, e se as áreas apresentarem pesos igualitários, sempre iniciar pelaquela área onde você tem o que? Mais facilidade. Porque lá no final você vai correr um risco muito grande de estar cansado e errar questões de bobeira. Então, você tem que garantir aquelas questões mais fáceis. Adriano, e no decorrer, depois que eu escolhi qual que é a área que eu vou iniciar, e no decorrer da prova, então você também tem que ter em mente assim, ó, você tem que sempre procurar resolver no exame do Enem as questões, em primeiro lugar, mais fáceis. Você começa a leitura da prova. Se tem uma questão que é uma questão que você realizou a leitura e não sabe nem por onde começar, faz uma marcação lá, coloca um asterisco. Essa questão você vai deixar para o final. Aí você tem uma questão lá que é fácil, você já resolve ela de imediato. Você fez a leitura de uma outra questão, é uma questão muito trabalhosa, você até consegue resolver. Aí você coloca lá uma bolinha que depois você vai retornar nela. Você tem que primeiro trabalhar as questões fáceis e rápidas, tá? Depois você faz essa volta trabalhando nas questões que você consegue resolver, mas leva um tempo maior. E por último, você volta lá para verificar se você vai conseguir resolver alguma daquelas questões que você colocou asterisco, se são questões que você no primeiro momento não tinha um entendimento nem por onde começar a resolução. Tá? Provavelmente você vai ter que chutar essas questões, mas você vai estar chutando questões que você não sabe como resolver. Tá? Como o Exame Nacional do Enem, ele utiliza a teoria de resposta ao item, então você tem que acertar aquelas questões que estão dentro do teu conhecimento. Aí a tua nota vai estar excelente, tá joia? Então, essa seria uma dica para você estar montando a sua estratégia. E depois essa estratégia você tem sim que colocar em prática lá no dia da prova, tá? E aí você vai melhorando essa estratégia conforme você vai resolvendo os simulados. Adriano, eu resolvi o simulado, a minha nota ficou parada, ela não está crescendo. Aí eu percebi que tinha uma área do conhecimento que eu deixei, por exemplo, dentro de ciências humanas, eu deixei lá a geografia por último. Eu errei muitas questões, eu acho que eu estava muito cansado, então troca a geografia com história ou intercala dentro da resolução das questões de geografia com história. Isso é muito importante. Você vai ajustando esse processo durante o ano para depois você estar aplicando no decorrer lá do dia da prova. Tá joia? Ah, Adriano, se há mais de 30 anos eu soubesse de tudo isso, eu não teria sofrido tanto. Eu fiz uma conta rápida aqui de cabeça e eu acredito que eu tenha prestado 7 vestibulares. Passei em 3, mas olha, não utilizei essas técnicas e vou ser sincero com você. Cara, eu sofria porque era muito cansativo. Você passar 4 horas... Eu me lembro, não me lembro de algum deles na época ter mais do que isso, mas eram 4 horas, alguns tinham 2 fases, 2 dias com 4 horas, 2 finais de semana, eram terríveis. Eu não sabia de nada disso. Começava, ouvindo você falar aí, começava tudo errado, começava pelo mais difícil, deixava o mais fácil para o final porque era mais fácil, devo ter errado muita coisa que eu sabia, mas estava cansado. Quem tem essa oportunidade, não deixe de entrar lá nas nossas mídias sociais e acompanhar as colunas com as dicas preciosas, direi inclusive, de Adriano Polido para os vestibulares.
Adriano, muito obrigado. Semana que vem a gente te espera aqui. Tá joia, Marcelo. Eu que agradeço. Um abraço para todos. E um Bom ótimo trabalho. dia. Valeu. Bom dia.